a profecia que está na boca de todos em 23 de setembro e o que ela representa para a sua vida. Por que essa data surge novamente nas conversas de profecias a cada certo tempo? Periodicamente, ela ganha destaque em plataformas dedicadas ao tema. Ao final desta exploração compartilhada, você vai compreender os dois principais padrões proféticos que continuam atraindo olhares para esse dia. Sinal 1. As festas sagradas e o modelo do arrebatamento. O primeiro motivo pelo qual 23 de setembro desperta interesse profético relaciona-se ao calendário divino. Especificamente, como essa data costuma se aproximar de um dos momentos mais relevantes estabelecidos por Deus. Setembro frequentemente se alinha com as celebrações bíblicas descritas em Levítico 23, os tempos designados pelo Senhor, que muitos veem como sombras proféticas de acontecimentos vindouros. Em 2017, o dia 23 de setembro ocorreu logo após a Festa das Trombetas, uma solenidade que vários ligam diretamente ao arrebatamento da igreja. Por quê? Devido às palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:52. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Festa das Trombetas é a única que inicia com a visão da lua nova, significando que ninguém conhece o momento preciso de seu começo. Soa conhecido? É a celebração de que ninguém sabe o dia ou a hora, a mesma expressão que Jesus usou ao falar de sua volta. Mas permita-me mostrar por que esse modelo vai além do que a maioria supõe. Deus instituiu 7 festas em Levítico 23, chamando-as de suas festas, não apenas rituais judaicos, mas seus próprios momentos determinados. Não eram meras tradições culturais ou indicadores agrícolas. Eram pré-figuras proféticas, ensaios celestiais para eventos que moldariam o destino humano. As festas da primavera, Páscoa, pães asmos e primícias, foram todas realizadas com exatidão na primeira vinda de Jesus. Ele foi crucificado na Páscoa, no instante em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo. Foi sepultado durante os pães asmos, simbolizando seu corpo imaculado no sepulcro. Ressuscitou nas primícias, tornando-se o primeiro fruto dos que dormem. Tudo no tempo exato, não próximo às festas, mas precisamente nos dias apontados. Aqui é onde a coisa se torna persuasiva. Sobram 4 festas de outono: trombetas, expiação, tabernáculos e uma 8ª celebração que poucos conhecem, o último grande dia, que segue imediatamente aos tabernáculos. A Festa das Trombetas abre a estação das festas de outono. Por 2 dias, trombetas ressoam por Israel, 100 toques em um arranjo particular. Mas o toque derradeiro é distinto. Chamado de última trombeta, é mais extenso e forte que os demais. Quando o soador emite esse som final, todos sabem que a festa concluiu. Poderia ser a isso que Paulo aludia em 1 Coríntios 15:52, na última trombeta? Não qualquer trombeta, mas a última trombeta específica da Festa das Trombetas. Mas eis o que torna essa solenidade singular entre todas as festas bíblicas. É a única que começa com a detecção da lua nova. Pode-se estimar quando pode ocorrer, mas não se sabe o dia preciso até que 2 testemunhas em Jerusalém avistem a primeira nesga da lua nova e relatem às autoridades. Por isso, a Festa das Trombetas era conhecida na tradição judaica como a celebração que ninguém sabe o dia nem a hora. Essa frase soa familiar? Jesus empregou essas mesmas palavras ao descrever sua volta. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai somente. Mateus 24:36. Será que Jesus estava oferecendo aos seus discípulos uma alusão sutil à Festa das Trombetas? Poderia ele estar indicando que sua volta seguiria o mesmo padrão dessa festa específica, aguardada, mas imprevisível? Em seguida vem o dia da expiação, 10 dias após as trombetas. Esse é o dia mais sagrado do calendário judaico, quando o sumo sacerdote ingressa no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo. É um dia de juízo, de arrependimento coletivo, quando Deus decide quem vive e quem morre no ano vindouro.
Poderia isso simbolizar o julgamento que segue ao arrebatamento? O instante em que Deus derrama sua ira sobre um mundo que rejeita Cristo. 5 dias depois da expiação, chega a Festa dos Tabernáculos, uma festividade de 7 dias em que Israel habitava em abrigos provisórios para recordar sua peregrinação no deserto. Mas também é conhecida como a Festa da Colheita, celebrando a safra final do ano. É um período de júbilo, de prosperidade. Poderia isso representar o reinado milenar, quando Cristo tabernácula com a humanidade por 1000 anos? Quando o conhecimento do Senhor cobre a terra como as águas cobrem o mar. Quando todas as nações se dirigem a Jerusalém para adorar o Rei. 4 festas, 4 eventos por vir. Agora, eis onde 23 de setembro ganha relevância. Devido à mecânica do calendário judaico, meses lunares com ajustes periódicos, as festas de outono frequentemente caem em setembro. A Festa das Trombetas pode ocorrer do início de setembro ao começo de outubro, dependendo do ano. Quando 23 de setembro se alinha ou se aproxima da Festa das Trombetas, atrai o foco dos fiéis que compreendem esse modelo profético. Não que o dia 23 de setembro em si seja encantado, mas essa data, muitas vezes, se sobrepõe ao tempo designado por Deus para a festa que muitos creem ser cumprida pelo arrebatamento. Seriam essas festas o calendário profético de Deus oculto à vista de todos? Poderia a recorrência do significado de 23 de setembro estar ligada à sua proximidade com as trombetas? E se assim for, estamos vigiando o evento correto? Ou estamos tentando impor o cronograma de Deus às nossas expectativas? As festas são autênticas, os padrões são escriturísticos, as profecias são verídicas. Mas o momento permanece nas mãos do Pai, velado em sua autoridade, desvelado apenas quando seus intentos estiverem plenamente prontos para se revelar. Sinal 2. Apocalipse 12, em 2017. Sinal de 23 de setembro de 2017. Nessa data, algo se manifestou nos céus que os observadores de profecias aguardavam há anos. Chamaram-no de sinal de Apocalipse 12. Apocalipse 12, 1-2 declara: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava, tendo ânsias de dar à luz. Em 23 de setembro de 2017, essa visão ancestral pareceu se animar nos arranjos estelares acima da Terra. Astrônomos que efetuaram os cálculos revelaram que esse alinhamento celestial exato não se dava dessa forma precisa há pelo menos 7.000 anos. Alguns afirmaram que nunca havia acontecido antes com tamanha fidelidade à descrição de João. Foi coincidência ou um cumprimento cósmico da visão profética de João? Em 2017, 23 de setembro, ocorreu logo após a Festa das Trombetas, uma solenidade que muitos associam diretamente ao arrebatamento da igreja. O risco de determinar datas. Até os discípulos tropeçaram nisso. Em Atos 1, 6, 7, indagaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles ansiavam por datas. Queriam cronogramas, desejavam saber precisamente quando o reino viria e suas esperanças se realizariam. Não eram observadores superficiais ou amadores de profecias. Eram os homens que caminharam com Jesus por 3 anos. Testemunharam seus milagres, ouviram seus ensinos, viram sua morte e ressurreição. Se alguém merecia conhecer o calendário, eram eles. Mas a resposta de Jesus foi direta e corretiva. Não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Não cabe a vocês saber. Isso não é uma dica suave, é um limite explícito. Deus reservou certo saber para si mesmo. E nosso dever não é decifrar seu código, mas permanecer leais enquanto aguardamos. Mas observe o que veio em seguida. Em vez de fornecer datas, Jesus lhes deu uma missão. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pare de questionar quando. Comece a se concentrar no que fazer. Pare de calcular calendários. Comece a cumprir sua chamada. Pare de tentar antever o futuro. Comece a ser fiel no agora.
Eis o que é arriscado na fixação de datas. Ela desloca nosso foco da lealdade para o cálculo. Em vez de perguntar, estou preparado? Indagamos, quando ocorrerá? Em vez de examinar nossos corações, escrutinamos calendários. Em vez de crescer em caráter, avançamos na especulação. Tenho observado esse ciclo se repetir na história da igreja. Cada geração descobre motivos para crer que é a final. Cada década gera novos cálculos que parecem infalíveis. Cada poucos anos, uma data emerge que cativa a imaginação de crentes ao redor do mundo. Em 1988, Edgar Whisenant publicou 88 razões por que o arrebatamento será em 1988. O livro vendeu 4,5 milhões de exemplares. Igrejas o distribuíam gratuitamente. Fiéis abandonaram empregos, venderam bens e se reuniram em telhados, esperando a volta de Jesus. Setembro veio e foi. Outubro chegou sem arrebatamento. Alguns perderam suas poupanças, outros perderam a fé. Em 1994, Harold Camping calculou que o arrebatamento aconteceria em 6 de setembro. Quando falhou, recalculou para 21 de maio de 2011. Milhares de seguidores gastaram economias de vida em outdoors e anúncios alertando o mundo. Famílias se dividiram, com alguns se preparando para o fim, enquanto outros suplicavam por sensatez. O dia 21 de maio chegou e passou. 21 de outubro foi a data reserva. Isso também passou. Em 2012, a previsão do calendário maia conquistou não só a igreja, mas o globo inteiro. Filmes foram produzidos, livros escritos, equipamentos de sobrevivência estocados. 21 de dezembro deveria trazer transformação ou fim. Em vez disso, trouxe embaraço e desilusão. Cada vez, o padrão se repete. Evidências convincentes, entusiasmo crescente, certeza absoluta, decepção esmagadora e então as repercussões. Algumas pessoas abandonam completamente sua fé. Outras se tornam cínicas quanto a toda a profecia. E outras começam imediatamente a buscar a próxima data. Eis o que parte meu coração nesse ciclo. Não é apenas errar. O trágico é como datas equivocadas abalam a própria fé. Quando 23 de setembro de 2025 passar sem o arrebatamento aguardado, o que ocorrerá com o jovem que passou o verão contando aos amigos que Jesus retornaria? O que acontecerá com a mãe que optou por não planejar a faculdade dos filhos porque o mundo acabaria? O que se passará com o novo convertido que foi assegurado com total convicção de que esse era o ano? Uma data errada pode abalar a fé mais do que nenhuma data. Pode levá-los a parar de vigiar pelo retorno de Cristo por completo. Pode fazê-los rejeitar todo o ensino profético como mera especulação e ilusão. Mas o dano vai além da fé pessoal. Datas erradas ferem a credibilidade da igreja perante o mundo. Quando cristãos proclamam com confiança que Jesus voltará em uma data específica e essa data transcorre sem evento cósmico, o mundo conclui que toda a nossa mensagem é indigna de confiança. Quantas pessoas rejeitaram o Evangelho porque se lembram de quando cristãos afirmaram que o mundo terminaria em 1988, ou 2011, ou 2012? Quantos potenciais convertidos foram imunizados contra a verdade porque viram tantas previsões falharem? O mundo está acompanhando nossas discussões sobre 23 de setembro. Eles leem nossas postagens, assistem nossos vídeos, escutam nossas conversas. Quando essa data passar, como provavelmente ocorrerá sem o arrebatamento, eles não só desdenharão nosso timing, desdenharão nosso Salvador. Mas talvez o mais crucial, se Deus revelasse a data precisa, eliminaria a necessidade de fé. Fé, por definição, requer alguma incerteza. Exige confiar em Deus mesmo sem ver o quadro completo. Requer permanecer fiel, mesmo quando a espera é mais prolongada que o previsto. Eis o que aprendi estudando a história da igreja e observando especulações proféticas. Deus se importa mais com nosso caráter que com nossos cálculos. Ele se preocupa mais com nossa lealdade que com nossa previsão. Ele quer que vivamos preparados, não aflitos. Ele deseja que estejamos prontos, não em pânico. Jesus nos deu um exemplo perfeito desse equilíbrio.
Ele nos instruiu a vigiar por sua volta, mas também nos disse para ocupar até que ele venha. Ele nos alertou para estarmos prontos, mas também nos comissionou para fazer discípulos de todas as nações. Ele prometeu retornar, mas também nos deu tarefas a cumprir enquanto esperamos. E se estivermos atentos aos sinais corretos, mas medindo-os com o calendário equivocado? E se os eventos forem reais, mas nossas expectativas sobre o tempo gerarem pressão desnecessária e potencial desilusão? E se Deus nos permitir ver padrões proféticos e ligações, não para saciar nossa curiosidade sobre datas, mas para manter nossa vigilância espiritual e prontidão? E se 23 de setembro não for sobre prever um evento, mas sobre preparar nossos corações? Os sinais apontam para algo. Os padrões são autênticos, as profecias se cumprirão, mas o momento permanece oculto na sabedoria do Pai. E nossa responsabilidade segue igual. Se Jesus vier hoje, ou demore mais uma década, permaneça fiel, continue vigiando, continue atuando e confie em seu tempo perfeito sobre nossos cálculos imperfeitos. O papel da igreja: perseveraremos ou vacilaremos? Enquanto observamos os céus por indícios, Jesus nos alertou para vigiar nossos corações por algo mais. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Isso não é um aviso ao mundo, é um alerta à igreja. A palavra grega para amor aqui é ágape. Jesus avisa que nos últimos dias muitos cristãos experimentarão um esfriamento de sua paixão por Deus. Por quê? Porque a iniquidade se multiplicará. À medida que a rebelião contra os padrões de Deus se normaliza e celebra. À medida que a verdade se torna relativa, muitos fiéis se cansarão de nadar contra a correnteza. Estamos vendo isso agora. Mais de 30 milhões de americanos se afastaram de sua fé nos últimos 25 anos. Igrejas que antes pregavam o Evangelho agora questionam se Jesus é o único caminho ao céu. Denominações que fundaram suas bases na autoridade da Bíblia agora ordenam ministros que negam verdades bíblicas. A questão não é se 23 de setembro trará o arrebatamento. A questão é: seremos daqueles cujo amor esfria enquanto esperamos? Seremos como as virgens insensatas cujas lâmpadas se apagaram porque pararam de vigiar? Ou seremos como as virgens prudentes que mantiveram suas lâmpadas acesas e seu óleo preparado? Jesus contou a parábola das 10 virgens aguardando o noivo. 5 eram sábias, 5 tolas. A diferença não era seu anseio pelo noivo. Todas o desejavam. A diferença era sua preparação para uma espera mais longa que o previsto. Quando o noivo se demorou, as lâmpadas das virgens tolas se extinguiram. Elas tiveram de sair em busca de mais óleo. Enquanto estavam ausentes, o noivo chegou. A porta se fechou. Elas perderam o banquete. A tragédia não foi que não quisessem conhecer o noivo. A tragédia foi que não estavam preparadas para o atraso. Enquanto debatemos 23 de setembro, há outra linha profética se desenvolvendo que pode ser mais significativa que qualquer cálculo de data: a situação em Jerusalém. Jesus apontou para um sinal geográfico específico que marcaria o início da contagem regressiva final. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15, 16. A abominação da desolação, uma figura, um líder político que entrará no lugar santo em Jerusalém e se declarará Deus. Isso não é especulação, é uma profecia direta de Daniel e Jesus para que isso ocorra. Precisa haver um lugar santo para alguém ingressar. Isso implica que a configuração do Monte do Templo se altera drasticamente ou um terceiro templo é erguido. Atualmente, o Instituto do Templo em Jerusalém tem tudo preparado. As vestes sacerdotais, os utensílios do templo, os projetos arquitetônicos, até mesmo a novilha vermelha para a purificação. Mas as tensões políticas e religiosas tornam a construção imediata quase impossível sem um acordo global instável. O tipo de pacto que Daniel 9:27 descreve.
e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O palco está sendo montado agora para uma figura política negociar um tratado de paz que inclua a construção do templo. Estamos vendo as peças se posicionarem para os últimos 7 anos da profecia de Daniel? Se sim, então, 23 de setembro pode não ser sobre o arrebatamento afinal. Pode ser sobre a aproximação da tribulação. Pode ser um chamado à igreja para se preparar, não para a escapada, mas para a perseverança.